que a gente tem visto aqui no Mato Grosso é uma crescente, né? Ou seja, é um aumento de uso da integração lavoura-pecuária. Isso é o que a gente tem visto em maior quantidade. Então, a gente tem bastante agricultor que está colocando pecuária na sua área e pecuarista que está vindo também com a agricultura. Olá, ouvintes do Mais Rumo em Podcast. Meu nome é Daniel Barreta, eu sou professor da UniOeste Xanxerê e espero que gostem do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e eventualmente comentar qual parte vocês mais gostaram de cada episódio. A novidade agora é que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade do Mais Rumo em Podcast. O link está na descrição do episódio e por meio dela vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e também serão avisados em primeira mão sobre novos episódios. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumo em Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Olá, ouvintes do Mais Rumo em Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o professor Arthur Belling, da Universidade Federal do Mato Grosso. Arthur, seja muito bem-vindo ao Mais Rumo em Podcast e muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar conosco hoje. Obrigado, professor Daniel. É uma honra minha ser convidado para poder vir conversar no podcast de vocês. Eu gosto de falar muito com meus alunos. Eles são muito acostumados a utilizar o Instagram para acompanhar jogo de futebol, para acompanhar seriado, mas é algo que eles têm que aproveitar cada vez mais, é essa alternativa de comunicação que está sendo tão difundida e vocês são um exemplo disso hoje, que é o uso das redes sociais para levar conhecimento técnico, né? Não só para os alunos, mas também para técnicos e produtores. Mas então eu fico muito feliz em participar deste tipo de iniciativa para levar conhecimento para o pessoal. Olha aí, que bacana. Obrigado pela menção, Arthur. Bom, acho que já ficou claro, o Arthur já comentou dos seus alunos, então, já sabemos que o Arthur é professor, né? E como eu comentei, professor da UFMT, mas gostaria, Arthur, que você usasse esse espaço agora para contar um pouco da tua trajetória, né? Ninguém, como diz um amigo meu, ninguém nasce doutor e professor, né? Tudo é uma construção ao longo da trajetória. E aí gostaria que você se apresentasse, né? Qual é a tua origem e qual foi o caminho até se tornar professor da universidade hoje, professor universitário atualmente. Sim, posso dizer que isso começou com os meus pais. Eu acho que com a maior parte das pessoas, sempre a gente tem uma influência, né, dos nossos pais. E especificamente, os meus pais não são de Mato Grosso. Eu sou nascido na capital do Mato Grosso, Cuiabá. Meu pai veio do Rio Grande do Sul e minha mãe do Ceará. E aonde eles moravam, eles eram do campo. Eles eram do interior desses estados. Então, meu pai, desde pequeno, trabalhava em área de lavoura. Na pequena propriedade que meu avô tinha, no interior do Rio Grande do Sul, trabalhava com soja, com milho, como qualquer pequena propriedade, com suínos, que na época eles não falavam suínos, falavam porcos, aves, né? E minha mãe do mesmo jeito, só que no interior do Ceará. Trabalhava quando pequena, trabalhava em área de milho e de algodão. E aí eles vieram para o Mato Grosso, naquela migração que é conhecida, né? Com a expansão do nosso país, que foi feita nos anos 70. Então eles vieram atrás de novas oportunidades e se estabeleceram aqui no estado do Mato Grosso, né? Em Cuiabá. Só sabe da onde do Rio Grande do Sul, Arthur, Sim. ou não? Meu pai, ele é de uma cidade chamada Criciúmal, fica perto de Três Passos, ali quase na fronteira com a Argentina, no canto noroeste. Não sei se você conhece a região. Já passei por ali, sim. Então, meu pai é gaúcho do que fala alemão. Ele vai lá, Auf Wiedersehen, quando ele vai embora de qualquer reunião com os amigos. Então, aí, e minha mãe é do interior do Ceará. Então, e aí eles vieram nos anos 70, né? E meu pai, por ter vindo, né, do campo, ele se estabeleceu em Cuiabá, mas ele acabou trabalhando no estado todo, na função que ele tinha. E aí ele acabou acreditando muito aqui na região norte do Mato Grosso, que é onde eu estou hoje, Sinop. Então ele comprou terras. Meu pai é produtor rural, aqui na região. Né? Eu falo meu pai entre aspas, meus pais, porque minha mãe, obviamente, ajudou nessa empreitada. Então aí eles acreditaram nessa região
e hoje eles são produtores rurais. Então, na hora de eu fazer faculdade, lá no final do meu 3º ano, eu estava com a maior parte dos alunos de ensino médio. Perdido. Vou fazer o quê? Ah, gosto de conta. Ah, então você é engenheiro. Ah, mas poxa, fazer conta de prédio é complicado. Não sabia muito. E aí ele me sugeriu, mas por que você não faz então engenharia agronômica? Já que você gosta de conta e aí pode mexer naquilo que a gente já tá fazendo, né? Eu gostei da ideia, fiz, na época era vestibular, né? E entrei em agronomia aqui na UFMT de Cuiabá, né? Do curso na UFMT do campus de Cuiabá. Isso em 2005. Quando eu estava terminando, na verdade no meu último ano, em 2009, eu fui fazer estágio obrigatório na Embrapa Gado de Corte, com o Dr. Roberto Giolo de Almeida, que trabalha com sistema de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Foi ali que eu conheci sobre esse sistema, né? A recomendação de eu fazer estágio com ele foi com o professor Joadil Gonçalves de Abreu, que foi meu orientador na faculdade. Ele é da área de horticultura. Então, assim, eu acho que isso é muito da gente. A gente acaba sendo reflexo das pessoas que nos inspiram, né? Então, eu tenho meus pais como primeira referência e depois meus professores orientadores que gostei muito da aula deles, de como é que eles trabalhavam e acabou que eu fui influenciado por isso. O professor Joadil da área de horticultura me recomendou um estágio na Embrapa Gado de Corte e eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, conheci o Dr. Roberto Giolo, com o qual trabalhei com integração lavoura-pecuária e gostei da área de pesquisa. Aí eu falei, poxa, então agora eu não quero mais sair da agronomia e trabalhar, gostei dessa área. Vamos fazer mestrado? Aí fui para o mestrado em ciência animal, também na UFMT de Cuiabá, onde eu trabalhei com integração lavoura-pecuária e floresta, e continuei depois no doutorado, só que aí no doutorado eu já não estava mais sob a orientação do professor Joadil. Quem me orientou foi o professor Luciano Cabral, da zootecnia de Cuiabá. E a gente trabalhou com conservação de forragem, com silagem, especificamente de sorgo. E durante o meu doutorado, eu tinha muita vontade de conhecer o exterior e tentar melhorar meu inglês, eu consegui fazer o chamado doutorado de sanduíche. Eu fiquei 6 meses trabalhando com o Dr. Thomas Pauli da área de conservação de forragem na Suécia. Então, assim, se você perguntar, Arthur, você trabalha com o quê? Com essas duas áreas que hoje eu gosto muito, que é a parte de integração lavoura-pecuária e a parte de ensilagem. E essa acabou sendo, então, essa é a minha formação, né? Inspiração dos pais, depois na área que os meus professores, meus orientadores trabalhavam, e aí, depois de sair do doutorado, passei no concurso e vim aqui para a UFMT de Sinop, a UFMT no campus de Sinop, onde eu atuo hoje como professor na área de fisiologia vegetal e fitotecnia, mas também na área de horticultura e pastagem. Ah, que bacana. A Biofarm conhece a realidade do campo e desenvolve a melhor tecnologia em soluções veterinárias para garantir resultados. São 3 décadas ao lado do produtor, ajudando o agro a gerar riquezas. Afinal, cuidar da saúde dos animais é cuidar da saúde do negócio como um todo. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. E até antes nós estávamos conversando, eu e o Arthur, e hoje você também orienta na pós-graduação? Isso. Aqui no campus de Sinop, a gente acaba atuando em institutos, né? E o instituto que eu faço, que eu sou professor, é o Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais. Nele tem 4 cursos: agronomia, zootecnia, engenharia agrícola e engenharia florestal. Eu dou aula hoje para agronomia, para zootecnia e para engenharia agrícola, na graduação. E aí, por ter mais afinidade com essa parte de produção de forragem, eu também atuo na pós-graduação em zootecnia, aqui no campus de Sinop. Ah, que bacana. Então, assim, é interessante esse paralelo que você faz desde uma primeira... Você se sente influenciado, você é influenciado pelas pessoas que estão próximas, né? E aí, então, você comentou, né, influenciado pelos pais, né, que são quem estão próximos da gente, né, na escolha do curso, né? E aí depois pelo orientador. Então, até se alguém não ouviu, né, nós temos um episódio aqui no Mais Rumo Podcast com o professor Luciano Cabral. Bom, você comentou, Arthur, que atualmente então, você trabalha na UFMT em Sinop, né, que é no norte do Mato Grosso. Então, para nós iniciar a nossa conversa aqui, hoje a gente se propõe para falar sobre esses sistemas de integração lavoura-pecuária
no Cerrado, né, nessa região central do Brasil, mas primeiro para você dar um panorama de como é que é a produção vegetal, né, e a produção animal nessa região onde você está inserido. Sim, particularmente quando a gente fala de Cerrado, né, a gente acaba englobando quase 25% do país, mas aqui em Sinop, onde eu estou, nós estamos em transição. Na verdade, estamos um pouquinho mais para a Amazônia do que para Cerrado, mas a gente acaba utilizando muito realmente dos conhecimentos que foram adquiridos nos estudos nessa região do Cerrado, né? Então, aqui no Mato Grosso, nós somos o terceiro maior estado do país, e nós temos aqui dentro 3 biomas. Nós temos o Pantanal lá ao sul, para quem um dia gostar de pescar, de conhecer um pouco da vida da nossa fauna, né? O Pantanal é muito conhecido nesse sentido. Nós temos o Cerrado e nós temos a Amazônia. A região norte do Mato Grosso ela já está praticamente dentro do bioma Amazônia, né? E como funciona, então, o nosso sistema de produção nesse sentido? Ela acaba sendo semelhante a como é na parte mais ao norte, na parte de Cerrado aqui mais central, como é nas demais áreas do Mato Grosso e também em Goiás. Então nós temos, do ponto de vista agrícola, nós temos o cultivo de soja ali no início das chuvas, né, que é setembro ou outubro. No nosso estado, por causa da lei do vazio sanitário, o cultivo de soja começa só depois do dia 16 de setembro, né? Então é aí que começa o nosso cultivo de soja. E é possível fazer uma safrinha, né? Fazer o cultivo de uma cultura de segunda safra, que o nosso mais comum, né, que é mais comum para a gente, é o milho. Seguido depois, onde é possível, o algodão. E aí temos opções também de plantar sorgo e milheto, ou o que a gente tem tentado muito levar para os produtores, o pasto para integração. Então é o que a gente tem visto nesse sentido. Para a gente aqui, chove um pouco mais do que para as demais áreas do Cerrado. Aqui em Sinop, a média de chuva é de 1.800 a 2.200 milímetros por ano. E de quando a quando? Começa sempre ali em outubro, aí sempre tem uma primeira chuva em setembro, tá? É bem comum a primeira chuva. Mas a gente a nossa chuva estabiliza em outubro. E ela vai até abril. Eu acho engraçado. Quando dá dia 1º de maio, eu tenho a impressão de que parece São Pedro fecha a torneira e aqui não chove mais, né? Então nós temos aí 7 meses de águas, de outubro a abril. E aí, de maio a setembro, nós temos o nosso período de seca, onde chove aí de 15% a 20% daquilo que chove no ano, quando a gente dá um pouco mais de sorte. E como é que funciona a nossa produção pecuária aqui? Então, a maior parte do nosso sistema é a pasto, né, como no Brasil. Se eu não me engano, de acordo com a BIEC, acho que um pouco mais de 80% das terminações de bovinos no Brasil são a pasto. Aqui não é diferente, apesar que a gente tem, assim, alguns confinamentos, mas a maior parte é a pasto. E nós temos muitos produtores que são um pouco mais tradicionais. Então, são aqueles que realmente não utilizam, ou melhor, a gente tenta levar para eles mais tecnologia, mais conhecimento. Então, a gente está tendo uma evolução nesse sentido, mas ainda assim, a gente tem alguns produtores que são um pouco mais tradicionais. Então, eles têm eles promovem, né, eles fornecem para os animais o seu pasto durante as águas, e na seca a gente tenta entrar com algumas alternativas. Quais seriam as principais alternativas de alimentos, né, que a gente tenta levar para os produtores para ser utilizado e que muitos produtores fazem? O primeiro, obviamente, vai ser a ideia da conservação de forragem, por meio da silagem ou da fenação. Aqui, pra gente, o mais comum é silagem, tá? São poucos os produtores que eu conheço que mexem com feno, a maior parte é silagem. Silagem de quê? Milho, sorgo. Hoje tem até a novidade daquele sorgo chamado boliviano gigante, que é um sorgo biomassa que é usado para silagem, e de capim. Tanto Panicus maximus como Mombaça, como o capim-elefante, né, como o capiaçu. Então é isso. Feno, já tem um pessoal começando, mas o maquinário é mais caro, então é um pouco mais difícil. Tem produtores que fazem aquela conhecida vedação de pasto, só que acaba sendo também uma pequena quantidade. E o que a gente tem visto é uma crescente, né, Otton? Um aumento no número de produtores que, para fornecer forragem para os animais no período seco do ano, tem utilizado da integração lavoura-pecuária, onde, naquelas áreas de lavoura, durante as águas, é feito o cultivo da planta forrageira, né, do capim, e os animais são retirados das áreas de pasto, são alocados na área de pasto tradicional, né,
fazendas que não têm a integração, vão na área de onde tem o passo de entre safra, né, de safrinha, que veio da lavoura, e depois é feito as estratégias, né, de rotação, de levar os animais para onde realmente tem forragem. Mas a gente tem aumentado muito a quantidade de produção de forragem em virtude disso, nesse período de entre safra. Não, é bacana. Eu até fui anotando algumas coisas aqui. Você comentou sobre o milho segunda safra, né? Se não me falha a memória, é desde 2008 que no Brasil, né, a produção de milho ela é maior na segunda safra do que na primeira safra. Então, assim, mudou. O milho passou. A principal parte do milho produzido, né, vem justamente da segunda safra, né, da safrinha, e não da safra normal. E aqui em Santa Catarina, só uma característica interessante, se eu não me engano, foi a partir de 2018, né, que também a área de milho destinada para silagem aqui em Santa Catarina é maior do que a área de milho destinada para grãos. Então, assim, de uma peculiaridade de ser principalmente o oeste aqui na no oeste de Santa Catarina, região de pequenas propriedades, né? E aí com produção de leite, de gado de leite, de gado de corte, e uso muito silagem. Sobre as alternativas, então, de pastagem para seca, você até comentou sobre o pastejo diferido, né? Nós tivemos alguns episódios atrás, até se nossos ouvintes aí não ouviram ainda, tem um episódio com o professor Manuel Rosalino, da Universidade Federal de Uberlândia, que ele trata bastante, né, sobre pastejo diferido. E no final da tua fala, Arthur, você comentou sobre o ILP, né, então que está aumentando, né, e aí nós até tivemos um episódio de ILP com o professor André Brugnara, mas voltado para o sul do Brasil, né, então hoje a gente se propõe a falar, talvez, né, desses modelos de ILP para o centro do país, vamos chamar assim, englobar como centro, né? Você falou que o Mato Grosso e a região onde você está inserido é justamente uma região de transição de biomas, mas pegando agora essa fala sobre ILP, né? Se você pudesse caracterizar, porque eu sei que há mais do que um tipo, né? Mais do que um modelo de ILP, Arthur, como que são esses modelos de ILP passíveis de ser utilizado nessa região do Brasil Central? Sim, eu acho que para a gente poder só fazer aquela caracterização inicial, né? Que como você falou, tem a ideia aqui que a gente realmente leve essa informação um pouquinho mais do básico para depois a gente poder ir levando aprimorando. Quando a gente coloca os nossos sistemas integrados de produção agropecuária, né? Eu ouvi a apresentação do professor André, inclusive ele coloca esse nome, né? Que foi uma denominação que foi definida pelo professor Paulo Carvalho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, hoje a gente tem os sistemas integrados de produção agropecuária, né? Que são divididos principalmente em 4 tipos. Nós temos o que eu mais gosto e mais trabalho, que é a integração lavoura-pecuária, né? Que ela é caracterizada por, em uma mesma área, seja em rotação, sucessão, ou com consórcio das plantas, mas em algum momento naquela área tem que ter lavoura e tem que ter boi. Porque tem gente que às vezes fala, plantei um milho com capim, mas não coloquei boi. É integração? Não, é um plantio direto melhorado, mas não tendo boi não é integração, né? Aí nós temos a integração lavoura-floresta, que são sistemas agroflorestais, muito comum quando o pessoal trabalha com plantas frutíferas, consorciadas com plantas, com culturas. Temos o sistema pecuária-floresta, o silvipastoril, que às vezes é comum para pecuarista que quer colocar uma árvore no meio, né, para trazer um benefício para o animal, além do recurso que ele consegue depois com a colheita da árvore. E temos a integração lavoura-pecuária, ou sistema agro-silvipastoril, que é caracterizado principalmente por, no início, nos meus 2 anos, ter lavoura, depois o cultivo do pasto consorciado com árvore, que aí também tem aqueles benefícios do silvipastoril. Então, o que a gente tem visto aqui no Mato Grosso é uma crescente, né? Ou seja, é um aumento de uso da integração lavoura-pecuária. Isso é o que a gente tem visto em maior quantidade. Então, a gente tem bastante agricultor que está colocando pecuária na sua área e pecuarista que está vindo também com a agricultura. E a gente teve um pequeno crescimento com a integração lavoura-pecuária-floresta, principalmente com as demandas que a gente está tendo por causa de árvore agora. A gente tem aqui em Sinop uma empresa muito grande de produção de álcool de milho, a Empasa,
que está, por exemplo, com uma demanda muito alta de árvore. E também temos outras empresas nesse sentido, que está aumentando muito, e acaba que eles precisam de árvore. Então, a gente está aumentando, tendo um pouco esse aumento. Mas o foco principal é a integração lavoura-pecuária. E aí vem os modelos que você perguntou, né, Daniel? Isso, é só pegando o que você comentou, até teve um episódio da doutora Alice, que ela falou justamente dessa questão, e como que esses sistemas, às vezes, eles são encarados como potenciais modelos para mitigar emissão de gás de efeito estufa, né? Então, assim, além de toda, enfim, ser da parte sustentável, é econômico, é social e é ambiental, né? Então, assim, também essa parte, esse aspecto positivo, né, e da árvore, porque querendo ou não, a árvore ela está também sequestrando, né, carbono, né? Mas enfim, acho que agora então, acho que foi importante essa diferenciação, e aí dentro dos sistemas que você comentou, que é o que você mais tem, né, afinidade e trabalha, pesquisa, enfim, Arthur, quais são esses modelos, né, de integração lavoura-pecuária nessa região central do Brasil? Então, os estudos que a gente viu, né, ou melhor, os estudos com integração lavoura-pecuária nesse sentido, que realmente começaram a ter mais essa preocupação um pouco mais forte, iniciaram lá na década de 90, né? Então, nos anos 90, com a Embrapa Arroz e Feijão, principalmente na pessoa do Dr. João Klutkowski, conhecido como João K, né? Então, ele é muito conhecido por ter iniciado os estudos, mas assim, integração lavoura-pecuária, a ideia de colocar animal em área de lavoura em rotação, isso é mais antigo, né? Já tinha produtores que faziam isso, isso também já era utilizado, por exemplo, na Europa medieval, na agricultura mais antiga. Mas se a gente for lembrar que foi a partir do século passado que a gente começou a estudar realmente um pouco mais forte a agricultura, principalmente no Brasil, né, que é nos últimos 50 anos, então aí a gente teve o início desses estudos nos anos 90 com o sistema Barreirão, que é o sistema mais clássico, né, de integração lavoura-pecuária que a gente tem, que foi desenvolvido especificamente com a ideia de consórcio de cultura anual com gramínea. Então a ideia tem que ter o consórcio. Qual que era a cultura anual mais utilizada? Cultura anual com capim, não gramínea, com capim. Qual que eram as culturas anuais mais utilizadas? O arroz, da época, e também o milho, né? Mas a ideia era o uso desse sistema para recuperação de pastagem degradada. Por quê? Porque é muito caro um pecuarista, né, que está com pasto degradado, então, ou seja, ele está com uma dificuldade, né, com o manejo da sua área, de repente, utilizar recurso para recuperar essa pastagem, comprar adubo, comprar calcário. Então, a ideia vem uma cultura anual junto, então arroz ou milho, planta os dois em consórcio, com poucos meses, né, 4, 5 meses, colhe os grãos, consegue amortizar o azeite até pagar o custo todo e fica o pasto recuperado aí por pelo menos 2 a 3 anos. Então essa que é a ideia que veio com a integração com o sistema Barreirão. Entendi. Então acaba que a lavoura entra no sistema mais como uma alternativa para um retorno rápido para pagar esse processo de renovação, digamos assim, de melhoria das condições de fertilidade para o pasto. Isso. O sistema Barreirão teve exatamente esse intuito, essa que foi a ideia. E aí por isso que isso acabou difundindo tanto, porque as áreas pecuárias eram maior do que eram hoje e a gente tinha muita área de pastagem degradada. Então, e é uma forma que permite a viabilidade disso. Então, por isso que acabou que ela veio muito forte, né? Podemos dizer, a integração lavoura-pecuária acabou crescendo por causa disso. E depois disso, nos anos 2000, foi lançado o sistema Santa Fé, que a ideia é semelhante, mas com um porém. A ideia do Barreirão era mais para pecuaristas, que queriam só recuperar o pasto e voltar para a pecuária, né? Então, a ideia é de forma possível, economicamente. Já o sistema Santa Fé, a ideia já foi trazer os benefícios que o pasto poderia colocar numa lavoura. Então, a gente teria sempre lavoura na época de chuva, né? Na época de águas. E aí teríamos o consórcio da cultura anual com o capim para o uso deste pasto só na entre-safra, né? Na seca. E aí depois voltar com a lavoura em sistema de plantio direto. Essa que foi a definição do sistema Santa Fé. Então, como é que é possível fazer isso? Aqui no Mato Grosso, quase ninguém planta milho safra. Então, como é que a gente faz? Ou soja, depois milho safrinha com capim, e aí depois da colheita do milho,
o capim é pastejado e depois volta a soja, ou em locais que o pessoal utiliza milho ou sorgo e de safra, como na região sul do Brasil, Minas Gerais, né? Tem alguns outros estados que fazem isso. Aí pode ser feito o cultivo de milho safra com capim. Depois da colheita do milho, vem o pastejo do capim e no ano seguinte volta, né, na safra seguinte, volta o milho consorciado de novo e segue esse ciclo com os benefícios que o capim traz, com aporte de carbono, aumento de matéria orgânica para essa lavoura. Então, essa já seria a ideia do Santa Fé. Aproveitando, Arthur, então assim, mesmo dentro do Santa Fé tem dois modelos. Claro, é o capim associado com o milho, né? Daí eu imagino que deva ter mais do que um método, né, para implantar isso. Sim, também, mas tanto ele pode ser o milho da safra normal como de safrinha. Nessas duas condições, nós estamos falando de mais ou menos um período de pastejo de quanto tempo? Porque eu imagino que quando você usa duas culturas de grão, você colhe os benefícios disso, sim, mas você também aperta um pouco o teu período de utilização de pastagem. E aí, se depois você só pudesse frisar, né, quais que seriam os principais benefícios que nesse tipo de sistema, o que o pasto aporta, né, para a lavoura, né, como você já tinha citado alguns. Sim, então, particularmente aqui no Mato Grosso, como a gente não planta muito milho de safra, o mais comum ou o produtor faz o milho consorciado com capim na safrinha, né, que é com esse uso mais curto, e em áreas que ele não consegue plantar o milho, só o capim pós-soja. O uso do capim no milho seria como? Então, a ideia os produtores vão plantar milho normalmente nas suas áreas que ele planta a primeira soja. Então, se a gente lembrar lá da nossa janela de cultivo, a soja começa a ser plantada aqui finalzinho de setembro, início de outubro. Com colheita do milho em janeiro... com colheita da soja em janeiro, fevereiro, até março, da soja mais tarde, plantada em novembro. No Mato Grosso, a nossa janela de milho, ela termina no final de fevereiro. Então, só é possível plantar milho nas áreas que a colheita da soja ocorre em janeiro e em fevereiro. E ainda mais se é o milho consorciado com capim. Então, a gente tem que plantar mais cedo ainda, porque o capim vai consumir água, né? Milho plantado em março fica muito tarde. A chance de ter uma quebra de safra é muito grande. Então, a gente tem daí a semeadura do milho consorciado com capim em janeiro a fevereiro, com colheita do milho final de maio e em junho. Esse é o mais comum. E aí, com essa colheita em junho, a gente acaba esperando esse pouquinho, pelo menos, para a recuperação do capim. O pastejo acaba sendo mais comum em julho e agosto. Então, não é um período tão grande como nos estados do sul e sudeste, que o pessoal faz só o milho com capim, né? E depois vem sem a soja, e aí o período de pastejo é maior. Aí a ideia é pastejo julho, agosto. Final de agosto teria que tirar os animais para ter a rebrota do pasto, com aquelas primeiras chuvas de setembro. E aí entrar de novo, entrar com a soja em plantio direto. Mas aqui, Daniel, só queria reforçar uma ideia. Quando a gente faz a recomendação desse tipo de sistema, a gente não gosta muito de fazer se o produtor plantar 100% da área de milho, o que não é tão comum aqui no estado. Então, a ideia o produtor tem aí, vamos supor, 1.000 hectares de soja, certo? Dos quais ele planta 75% do milho consorciado com capim. Então, nós sabemos que esse pasto vai ficar disponível somente nesse período. A ideia aquela área que ele não plantou milho, ele pode plantar o capim sozinho pós-soja, lá em março, porque seria que ser a última área dele, e esse capim fica pronto no final de abril, início de maio. Então, o produtor ele vai ter capim, só que não nessa área de milho. Ele vai ter capim nessa área de capim pós-soja, em maio e junho, né? E aí é claro que precisa ter o consultor ou assistência técnica para poder ajudar o produtor a fazer esse escalonamento, essa estratégia. Mas a ideia é que ele vai ter uma parte da fazenda capim em maio e junho e depois esse capim em julho e agosto, que é o nosso maior gargalo, que é o final de seca, né? Então a ideia que a gente tem hoje trabalhada é com isso. O produtor na fazenda toda, ele fazer uma estratégia para ter capim maio, junho, pós-soja, e o sistema Santa Fé, esse melhorado, com capim em julho e agosto. Depois, em setembro, já tem que ter a rebrota das áreas e em outubro volta tudo já como aconteceu no ano anterior. Interessante isso que você comentou, e até no episódio do André nós tratamos um pouquinho disso aplicado aqui nos sistemas do Sul,
porque acaba que você precisa tentar construir um mosaico, né, dentro Sim, dentro exatamente. da propriedade. Então, e achei bem bacana, Arthur, porque você já falou até de valores, né? Então, assim, 75% da área dá para fazer isso, e aí nos outros 25% você abre mão desse milho pensando, né, em já cultivar o capim para ter um período de uso maior, né, para os animais irem primeiro para essa área e aí depois irem para essas áreas onde é ILP. Mas nessa área que é integração, então nós estamos falando de praticamente 3 safras no ano, né? Uma safra de soja, uma safra de milho, e aí depois, digamos assim, uma safra de carne, né? Ou uma safra de pecuária, né? Essa que é a ideia realmente das 3 safras. Ela não é possível de ser feita na fazenda toda, obviamente, mas é possível de fazer numa parte. Com relação aos números, eu até coloquei isso de 75 e 25, mas é claro que isso aí depende realmente da capacidade do produtor, né? Os capins que vêm primeiro vêm mais produtivo. Os capins que vêm depois, pós-milho, vêm menos produtivo. Mas o pessoal tem trabalhado, assim, Daniel, com 2/3 de milho, 1/3 só o capim sozinho, até esses valores 75, 25, sabe? Depende um pouco do produtor. E ainda mais que aí entra depois também a parte zootécnica, né, e veterinária. Vai colocar suplemento? Vai colocar concentrado no coxo? E isso pode otimizar mais ainda o uso desse recurso forrageiro. Mas a gente tem visto, sim, cada vez mais produtores usando dessa forma aqui. E, lembrando, quando é agricultor, o pessoal pensa menos no boi. Eu conheço pecuarista no norte do Mato Grosso, que é pecuarista mesmo. O negócio dele é fazer boi. Então ele já, inclusive, deixa o capim por mais tempo, ali em setembro, até início de outubro, para plantar soja só depois e aí vir com o sistema posteriormente. Então, assim, tudo depende do objetivo do produtor. Bacana. Eu até tenho, né, nós estamos aí com alguns alunos e justamente eu tenho alguns orientados da agronomia, e aí agora o intuito deles é testar algo parecido, né, com o sistema Santa Fé, né, mas aqui para uma região de clima subtropical. Então, assim, estamos, né, planejando para a partir de setembro, aí seria no milho safra, né, entrar Sim. junto com o milho, né, a semeadura, enfim, das braquiárias em consórcio com o milho. Além desses dois sistemas, Arthur, há algum outro sistema também? Você comentou 1990, né, com o Barreirão, e aí em 2000 o Santa Fé. Há outros modelos ou os principais são esses dois? Como é que... Particularmente hoje, o mais usado que eu conheço, né, assim, o mais que a gente tem visto, é o Santa Fé. Mas a gente tem sim outros sistemas. Alguns que foram desenvolvidos não para regiões específicas, né? Por exemplo, o sistema São Francisco. Mas deixa eu colocar em ordem. Eu estou até fugindo da ordem. Mais um outro sistema que foi desenvolvido pela Embrapa Arroz e Feijão, também na pessoa do João Klutkowski. Depois desses dois sistemas que esse pesquisador já trouxe para a gente, né? Foi o sistema Santa Brígida. Então, o sistema Santa Brígida, qual que é a característica dele? Ele é semelhante a esses dois, né, o Barreirão e o Santa Fé, na ideia do consórcio. É milho consorciado com capim, cultura anual consorciada com capim. Só que, além desses dois, a ideia é colocar mais um componente no meio, uma leguminosa, com 2 intuitos: aumentar nitrogênio no sistema e valor nutritivo, né, com mais proteína para forragem, né, entre safra. Então, o sistema Santa Brígida, ele tem essa ideia de milho com capim e leguminosa. Só que aqui eu vou fazer um adendo. Nós testamos esses sistemas aqui em Sinop e tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque como a leguminosa ela demora um pouco mais para crescer do que as gramíneas no geral, ainda mais uma gramínea anual, tem que tomar cuidado com qual leguminosa utilizar. Nós testamos, por exemplo, com feijão guandu, com crotalária. A crotalária nem é para pastejo, mas testamos, e com gilosante. E é difícil o consórcio entre eles. Então, a recomendação que a gente tem visto é mais específica com o guandu. Então, assim, esse sistema funciona com o guandu, porque o guandu ainda consegue competir com essas plantas. Mas um outro cuidado que tem que ter é que quando entra uma leguminosa nesse sistema, o controle de plantas daninhas fica mais difícil. Então, a ideia é que seja em áreas que sejam um pouco mais limpas. Então, é um sistema que foi lançado depois, né, de 2010, o sistema Santa Brígida, lançado pela Embrapa Arroz e Feijão. Só que eu não tenho visto muito uso dele aqui, por causa dessas dificuldades, né? É uma leguminosa que a competição é mais difícil com as plantas, com as gramíneas, e o manejo de herbicida fica um pouco mais difícil também. Mas ele foi difundido ali na região de Goiás. Além do sistema Santa Brígida, daí nós temos outros que foram lançados por outras Embrapas. Temos, por exemplo, o sistema São Mateus,
que foi lançado em 2013 pela Embrapa Agropecuária Oeste, na pessoa do doutor, acho que é José Salton, se eu não me engano. E a ideia desse sistema é... Deixa eu só colocar para não misturar eles. Sim, esse sistema eu achei bem interessante. Ele é um pouco mais utilizado, Daniel. Ele é perto do Paraná, né? Ali na região sul do Mato Grosso do Sul, a Embrapa Agropecuária Oeste. A ideia dele é para áreas arenosas. E aí a gente não fala mais de consórcio de milho com capim. A ideia é, estamos com pasto degradado. O produtor está com essa dificuldade. Então, o que ele pode fazer? Plantar o capim, né? Desculpa, ele já tem o capim. Ele vai recuperar o capim, vai colocar os fertilizantes nesse capim, só que aí tem um custo. E a ideia só que com o capim, é uma planta que acabou que eu não consegui falar para você os benefícios dele, né? Lá atrás, vou até aproveitar esse momento para falar. Qual que é a ideia dos benefícios do capim, né, no sistema Santa Fé ou para a soja seguinte? O capim é uma gramínea que produz bastante massa. O fato de produzir bastante massa auxilia primeiro no sistema de plantio direto, porque ele produz bastante palhada. Essa palhada vai trazer quais benefícios pensando em cobertura vegetal? Diminuir a erosão, diminuir a temperatura que fica no solo, né? Aumento da umidade do solo e auxilia um pouco no controle de plantas daninhas. Isso tudo já ajuda no sistema. Esse é o primeiro benefício, que é daquela camada vegetal. Depois disso tem o quê? A decomposição, né, daquela camada vegetal, que promove o aumento da matéria orgânica do solo. E a matéria orgânica do solo, quando ela aumenta, ela traz como benefícios: aumenta a capacidade do solo em reter nutrientes, porque aumenta a sua capacidade de troca de cátions, né? Então, a gente consegue segurar mais potássio, cálcio, magnésio. Ela melhora a estrutura física do solo, porque a matéria orgânica tem o que a gente chama de agentes cimentantes. Então, ela auxilia na formação dos agregados e também melhora na microbiologia do solo. Então, o sistema Santa Fé traz isso da lavoura, né? Em plantio direto. E o sistema São Mateus também tem essa ideia de a gente... O produtor, especificamente, então, nessas áreas mais arenosas, que precisam dessa matéria orgânica mais que produtores com solos mais pesados. Então, a ideia é usar fazer correção e adubação de pasto para recuperar, né? Então, assim, estou com pasto degradado. Vamos supor que esse ano agora eu estou na seca, mas esse ano eu estou com pasto degradado. Quando for outubro, novembro, ali, dezembro, faz a aplicação desses de corretivo e adubo. Esse pasto vai mais vigoroso, né? Vai ter esse pastejo, pode ser feito durante a seca, e aí depois a gente faz o cultivo da soja na safra seguinte. Aí você pode falar, mas Arthur, eu não vi benefício, velho. E o custo disso? A soja seguinte não precisa ser adubada, porque a ideia é que os adubos e os fertilizantes que foram colocados, os adubos que foram colocados no capim, primeiro, o corretivo, jogou calcário, ele já mineralizou. Já reagiu no solo. E os adubos vão estar no capim. Quando esse capim vai decompondo, ele vai liberando para a soja seguinte. Então, a gente tem visto áreas, ou melhor, o pessoal do sul do Mato Grosso do Sul tem visto áreas que produziam as 30 sacas de soja por hectare produzindo 60. Porque agora eles têm esse sistema que auxilia na recuperação de pasto, mas com fornecimento de nutrientes para a soja seguinte. E aí, depois eles fazem um ciclo. Então, aí vira soja, 1 ou 2 anos de capim, soja, 1 ou 2 anos de capim, dessa forma. Então, esse é o sistema São Mateus, que foi desenvolvido um pouco mais específico para Mato Grosso do Sul, nesses solos mais arenosos. Bacana, bacana que você deu um aporte assim geral e também, né, falou dos benefícios que de fato o pasto trazem, né, para o sistema de integração lavoura-pecuária, mas que às vezes eles não são, tem talvez o imediato, que é lá em cobertura de solo, né, e diminuição da incidência de planta daninha, mas outros como o aumento da matéria orgânica, que é um pouquinho por vez, digamos assim, né, não vai ser um benefício que vai colher de hoje para amanhã, mas depois do sistema estando consolidado, né, a perspectiva é de aumento dessa matéria orgânica, que é tão importante também, né, para essa retenção de cátions, como você comentou. E me chamou a atenção, assim, começou lá na década de 90, depois 2000, depois 2010, depois 2013. Então, assim, há vários modelos, né, de integração lavoura-pecuária no centro do país. Mas
pegando também, né, uma parte que você comentou, talvez o mais comum hoje seja o sistema Santa Fé de todos, de todas esses. Bom, e para nós, então, encerrando da parte do Santa Fé de fato, né, quais recomendações práticas, assim, você poderia dar, Arthur, no sentido de que, assim, em geral, é um sistema que depois esse pasto é um pasto que suporta mais ou menos quanto de carga, e aí o pecuarista ou o agricultor, né, para nós entender a dinâmica, compra os animais nessa época, aí depois no final desse período consegue vender direto para um abatedouro, ou aí teria que entrar, por exemplo, passar por um terceiro, ou ter uma área de pastagem na época das águas, ou o confinamento é uma opção. Então, assim, em geral, como que anda, né, esse sistema Santa Fé, né, agora tentando olhar um pouco para a parte animal também. Certo. Mas a sua ideia é um pouco, então, é o foco mais no Santa Fé em si. Porque se a gente lembrar, com a ideia que os produtores tenham aquele mosaico, vez ou outra tem os animais vindo dos dois sistemas. Isso, não, mas nos dois, Arthur, assim, Entendido. pensando na propriedade como um todo, e como Certo. você comentou, talvez não seja para aplicar o Santa Fé em toda a propriedade, né? Mas Sim, ela é correto. um componente dentro do sistema. Nós estamos falando de mais ou menos uma carga de quanto de animal, quanto que esse pasto suporta, e assim, qual que seria uma recomendação técnica, ou o que tem sido visto, como é que funciona, como é que é a dinâmica da propriedade, Certo. né? Nesse sistema. Você até falou sobre o boi safrinha, né? Nós tínhamos comentado um pouquinho antes. Daniel, se você me permitir, eu consigo fazer acho que isso um pouquinho melhor quando eu falar dos dois últimos sistemas que a gente tem que colocar, que são os que estão sendo usados aqui agora. Porque, por exemplo, você tem a Pontal, que é novíssimo, lançado aqui no norte do Mato Grosso, ele engloba, inclusive, exatamente um pouco disso. Então, assim, só para falar de dois sistemas rapidinho que a gente não usa aqui no Mato Grosso, que é o sistema São Francisco e o sistema Santa Ana. O sistema São Francisco foi desenvolvido ali na Embrapa Cerrado, e a ideia é só sobre a semeadura. Plantar panicum na colheita da soja ali, para vir o passo mais rápido. Então, ou seja, já entra um pouquinho nisso que você está falando. A ideia é o mosaico. Talvez uma área a gente pode trabalhar com panicum, né, nesse espaço. E temos o sistema Santa Ana. Esse foi lançado em 2016, São Francisco, e o Santa Ana, lançado em 2020, é uma ideia que até talvez pode ser usada em Santa Catarina, pelo que você me comentou, que é o produtor plantar cultura anual com capim, só que não para grão, para silagem. Então, o pessoal já tem usado isso nesse sentido. Esse foi desenvolvido em 2020, Sistema Santa Ana, só que é uma parceria da Embrapa Cerrados com a Universidade Oeste Paulista, a UNOeste. Então, assim, é igual você mesmo comentou, o pessoal foi desenvolvendo de pouco em pouco. E aí nós temos dois sistemas que foram desenvolvidos pela Embrapa Agro-Silvio-Pastoril aqui no Mato Grosso, que entra nesse mosaico que foi da sua pergunta. Por isso que eu achei legal trazer isso um pouquinho antes. Que são o sistema Gravataí, desenvolvido em 2018 pela Embrapa Agro-Silvio-Pastoril com a Universidade Federal de Rondonópolis, no sul do Mato Grosso, está bem longe daqui de Sinop, desce aí 800 quilômetros lá embaixo, né? Então, foi feito esse sistema, que a ideia é, após soja, não vem milho, vem capim, só 3 tipos que pode ser utilizado. Capim russensiensis, piatã e paiaguás, consorciado com uma leguminosa chamada feijão calpi. Não sei se você já ouviu falar do feijão calpi. Só ouvi falar, mas não sei nada a respeito, Arthur. A ideia disso é única. Aumentar valor nutritivo, ou seja, aumentar desempenho animal na entre safra. Só que não tem boi. Desculpa, não tem milho. Então, aí a partir de maio vai poder ser utilizado. E nós temos hoje, lançado no ano retrasado. Não, no ano passado, para retrasado, o sistema Pontal. O sistema Pontal, ele é específico, ele foi desenvolvido aqui no Norte do Mato Grosso, pela Embrapa Agro-Silvio-Pastoril, com a JP Agropecuária, na Fazenda Pontal, em Nova Guarita. E a ideia é monta invertida. Entra bem na parte zootécnica e veterinária. Por quê? O que o pessoal tem visto aqui? Com tanta forragem entre safra agora, mas tanta, porque aqui tem muita área de lavoura. Então a área de pecuária está diminuindo, de repente a gente tem isso aqui de pecuária e isso aqui de lavoura que vira pasto entre safra. Então o que o pessoal da JP Agropecuária fez? Ao invés de fazer a estação de monta nas águas, né? Agora estão invertendo. Eles fazem ali de março a maio, se eu não me engano, acho que vai ser mais ou menos isso, ali maio, por aí,
para ter depois, vai ser isso, para depois, quando for março do ano seguinte, vir os animais e ter desmama, né, sendo nas águas. Então, a ideia é essa monta invertida. E como que isso é possível, então? Agora entrando no que você perguntou. Então, temos uma fazenda, né? Produtor mexe com integração lavoura-pecuária. Primeira coisa que eu acho importante, para o produtor fazer a integração, ele tem que ter animal. Então, alguma parte da fazenda dele tem que ser pecuária perene, porque senão não tem como, né? Esse negócio de comprar animal só para ver interessado é um pouco mais complicado. Ou pode ter parceria. Eu sei de produtor que arrenda espaço de safrinha com capim de outros. Então, ou seja, um pecuarista tem o boi, o outro tem a lavoura, só arrenda, o animal vai lá e volta. Então, tem essas opções, né? E aí, com relação à produção de massa, aqui é o cuidado que a gente tem que ter. O nosso capim pós-soja, ele é muito top. Nós estamos falando de um capim que produz... A gente teve estudos esse ano, vamos colocar aí pelo menos umas 3 toneladas de massa seca por hectare, quantidade de massa em maio, ou seja, para os animais entrarem. A gente conseguiu, com isso, uma taxa de lotação que vai em torno de 1,5 mais ou menos por hectare, o que é o triplo da nossa seca, que é meia. Então, assim, isso é a quantidade de animal que a gente consegue colocar nesse pasto pós-soja. Nós estamos falando de pasto, e ó, aqui, a variação 3 anos seguidos, com 12% de proteína em maio, o que o nosso pasto perene vai estar muito baixo. Então, a gente tem esse capim de boa qualidade. Especificamente no capim consolidados com milho, a produção é menor, porque a gente segura o capim por causa para não competir com o milho. Então, por isso que a gente precisa de uma área um pouco maior deles. Então, a carga animal vai ser menor. Só que por isso que a ideia é fazer uma estratégia como a do mosaico da fazenda. Por quê? O fato de ter uma produtividade menor do que o capim sozinho não inviabiliza ainda. Só que tem que ter o planejamento. Porque a gente vai ter, então, menos animal por área, só que a gente tem muita área de milho segunda safra, né? Então, a gente pode abrir mais áreas que vai caber mais boi e a gente pode engordar. E aí você perguntou, e os animais, o que acontece com isso? O que a gente tem visto? A gente tem visto, pessoal, primeiro, aproveitando esse capim para fazer no mínimo uma suplementação, mas então só usa o capim com suplementação durante a seca toda. Tem produtor que faz a TIP, terminação intensiva pasto. Aproveita esse capim de boa qualidade e coloca concentrado. E aí coloca mais animal por área. E aí nós temos, na verdade, a terminação nesse sentido, né? E nós temos, sim, produtores que depois, quando sai ali, dependendo, obviamente, de como é que ele faz o planejamento, mas nós temos, sim, animais que saem da integração, né? Que aí, no caso, foi uma recria na integração, para uma terminação em confinamento, seja em primeira... Como é que vocês chamam mesmo, na verdade? Você vê o primeiro grupo ou o segundo grupo de um confinamento, né? Ah, sim. Então, normalmente aí acaba tendo isso, e aí é uma opção também. Então, os animais, eles não passam fome na seca. Quando chega ali, julho, agosto, vão para o confinamento, e aí é feita a terminação em 100 dias, ele é vendido em outubro, que é quando o preço da roupa está mais alto. Então, são essas alternativas que a gente tem visto o pessoal daqui utilizando com integração. Ah, que bacana, que legal, acho que ficou um panorama assim muito, muito interessante, e eu fui pontuando aqui os anos, então assim, no começo eu já estava entre 10 anos, agora os últimos sistemas quase que a cada 3 ou 4 anos está surgindo um modelo de integração novo, né? Sim. Assim, claro, baseado nas demandas e aplicável talvez para regiões agora menores, para atender a demanda daqueles produtores. Você comentou Isso. que aí, talvez a disponibilidade agora de pasto, no período que antes podia ser uma entre-safra, agora você tem quase muito pasto em virtude dessas áreas de milho segunda safra. E para aquele produtor, vamos imaginar o seguinte, que não faz, né, nenhum tipo de integração com pastagem do milho segunda safra, porque eu imagino que ainda deva ter muitos, talvez possivelmente a maioria que faz isso. Quando parte da ideia, eu tenho soja e depois milho, ou a outra opção que é soja e depois milho integrado com pastagem. Quando eu incluo a pastagem no componente, Arthur, traz os diversos benefícios que você bem citou, mas e assim, eu faço isso, mas eu preciso aceitar que haja uma certa diminuição da produtividade do milho e ser sim de mais ou menos quanto que eu estou falando nesse... porque assim, aumenta um pouquinho o meu custo de implantação, né? E talvez eu tenha
né, um retorno, uma produção do milho uma produtividade do milho um pouco menor. É uma produtividade do milho menor, né, e se é menor, de quantos sacos, por exemplo, nós estamos falando? Daniel, sua pontuação agora foi muito pertinente, porque, na verdade, esse ainda, minha concepção, é o maior entrave que a gente tem de mais produtores fazer esse tipo de consórcio. Por quê? Porque o manejo do capim consorciado com milho tem que ser muito bem feito. Então, caso a gente tem alguns casos aqui, por exemplo, de produtor que, vez ou outra, tem perda de produtividade, o que o vizinho pensa? Não vou fazer, pai. Fulano não deu, perdeu milho, e o milho aqui estava R$70 ano retrasado. Então, assim, o pessoal teve problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que realmente o manejo daí tem que ser muito preciso e muito cuidadoso. Como é que ele tem que ser feito? Primeiro, pensando na implantação do capim e na cultivar de capim. Nós temos, normalmente, os capins mais da integração, é o Rusiciensis, né, Braquiária Rusiciensis, tanto a cultivar Kennedy como a Integra, que é a nova da Embrapa, ou duas cultivar de Braquiária Brisanta, o Piatã e o Paiaguás. A Rusiciensis, a semente e o desenvolvimento inicial é mais rápido. Então, é um capim que o produtor, para consórcio, o produtor tem que tomar mais cuidado. Braquiária Brisanta, a germinação e o desenvolvimento é um pouquinho mais lento, então ajuda no controle. Mas mesmo assim, o produtor tem que pensar, vou plantar a semente do capim junto com o milho ou vai ser 14 dias depois no chamado semeadura defasada? Se for mais tarde, ajuda no controle. Se for junto, que é possível, tá. Então vou ter que controlar o capim no estágio inicial. Vai. Como é que controla? O uso de graminicidas. Nós temos 2 princípios ativos mais comuns que são utilizados. O nicosulfuron e o mesotrione. Né? E aí tem as doses específicas, que são normalmente 20% da dose cheia. Do nicosulfuron eu tenho na cabeça aqui, se eu não me engano, é 6 a 8 gramas de ingrediente ativo por hectare, já auxiliando no controle. Mesotrione, eu acho que é 60, mas assim, estou tentando lembrar aqui da cabeça, mas tem a recomendação. Importante, tem que ser no ponto certo do capim, com 3 a 5 perfilhos lá no início. Porque se você deixa o capim crescer demais, não controla. Tá, Arthur, se o produtor controlar certinho, mesmo assim perde? Vamos lá. A área que eu já vi que o produtor não controlou certo, e na verdade foi até teste que a gente fez. Foi teste que a gente fez. Já chegou a perder 40 sacas por hectare. Ou seja, produção normal 110, produção consorciada 70. Falando isso pro produtor, ninguém vai plantar. 40 sacas não é pouco, é muito, é o lucro do produtor no milho. Então, só que deu problema no controle, né? E aí, tá, mas se fizer certinho, fazendo certinho, nós já vimos sim casos, só que são mais raros, de perda quase zero. É no mínimo ali, o mais comum é uns 5 a 8 sacas por hectare de milho, seria o padrão. E isso compensa? Bom, aí tem que fazer conta. 5 a 8 milhos, a arroba do boi e a vantagem na soja é a seguinte. Porque aí você pode falar, mas Arthur, e esse milho com capim ajuda no que na soja? A produção de palhada aumenta pelo menos uns 30%, sabe? Então, assim, de 5 toneladas de milho que o milho produz, um consórcio de milho com capim vai chegar a 6,5, 7 toneladas de palha. E aí traz mais benefício daquilo tudo e aumenta a produtividade de soja. Então, tem que fazer conta. No geral, quem faz essas contas acaba optando. Desde que, claro, o controle tem que ser bem feito para a perda do milho ser mínima e aproveitar os benefícios tanto do boi depois, como na soja seguinte, a produtividade. Entendi, mas essa perda do milho que você comentou, ela acontece em função daí da competição que o capim exerce no milho? Porque ali nesse caso você comentou de entrar com um graminicida. Então, mas esse graminicida vai comprometer alguma coisa do milho também? Às vezes a gente chama aqui a atrasar, né? Vai atrasar, né? Porque eu sei que há algum tempo já tinha até algumas cultivares de milho, né, para começar a ser resistente a alguns princípios ativos de graminicida. Uma pergunta excelente, porque como eu estou focando no milho, eu acabo esquecendo. O milho é o mais utilizado, mas o produtor pode usar com sorgo também ou milheto. Só que esses graminicidas que eu falei, nicosulfuron e mesotrione, eles têm recomendação do mapa para ser usado no milho, porque ele não afeta o milho, ainda mais nessas subdoses. Eles são graminicidas, na verdade, para controlar gramíneas no milho. O milho já teve muito estudo e melhoramento para isso. Nem entramos nos milhos que você está falando, que é o milho resistente ao Roundup ou ao glufosinato de amônio, né? Que já são os transgênicos. Então, assim, o nosso milho tradicional aguenta esses dois. Mas aí você fala, mas e o sorgo e o milheto? Posso fazer igual?
Não, esses graminicidas que só servem para o milho, tá? Nessas doses recomendadas, né, pelo Ministério da Agricultura. Tá lá no receituário desses dois princípios ativos. Então, eles controlam, sim, o capim sem prejudicar o milho. Se for para o sorgo ou para o milheto consorciado com capim, tem que esquecer. Aí tem que ser outras estratégias. Perfeito. E aí a dose desses ingredientes ativos seriam 20% da dose cheia. É isso? Porque a dose cheia pode matar o capim, né? Então aí é só para atrasar, para ele não Sim. competir com o milho ir na frente e ele vem depois. E por isso que eu falei que, no geral, esse milho acaba dando tem uma produtividade menor do que o milho solteiro. Então o produtor tem que levar isso em consideração no planejamento da sua área para ter o capim oriundo de Sistema Santa Fé. Não, bacana. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Arthur, deixa o espaço se você tem mais algum ponto que você julgue assim, que seja talvez interessante ou alguma recomendação prática que talvez nós não tenhamos falado, né, quanto a essa condução do sistema Santa Fé, né, ou senão a gente já vai então aqui para algumas perguntas finais do podcast que eu gostaria que você compartilhasse, né, onde foi o seu primeiro estágio, né, e o que você lembra, né, de ter aprendido nele, né, ou o quanto ele foi importante na sua formação. Certo. Com relação à parte técnica, para terminar, eu acho que a gente conseguiu pontuar bastante, Daniel, do que seria mais importante. Só queria deixar uma mensagem que, para mim, talvez eu seja suspeito, inclusive pela sua próxima pergunta, né, que eu vou falar no meu estágio. Posso ser suspeito, mas eu não consigo ver o Brasil no futuro sem o uso dos sistemas integrados de produção agropecuária. Eu gosto de falar, assim, de uma forma muito eufórica, que eu acho o melhor sistema do mundo. Eu falo aos meus alunos, integração lavoura-pecuária é o melhor sistema do mundo. Por quê? Porque são muitos os benefícios e as desvantagens acabam sendo mais de questão logística, de conhecimento técnico, porque não é tão fácil você ter alguém que saiba de mexer com boi e com lavoura ao mesmo tempo. Então, assim, eu acredito que esse sistema só tende a crescer e vai precisar de mão de obra qualificada. E aí, então, por isso que eu falo de novo da importância desse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, para empurrar o pessoal técnico para poder atender os produtores que eu imagino que vão cada vez mais começar nesses sistemas, né? Só pegando fazendo um adendo do que você comentou, quando eu dou aula de ILP aqui, né, a gente sempre pontua as limitações, né, ou premissas, enfim, que às vezes impedem que o sistema, por exemplo, aqui no Sul, seja ainda mais disseminado, né, e a gente nas discussões em sala de aula sempre acaba falando da questão de mão de obra, que a mesma pessoa que é muito eficiente em ir lá, né, pilotar um autopropelido, enfim, um pulverizador e aplicar um herbicida, talvez não é da característica dela ser tão boa para aplicar um puron, né, no lombo dos animais para controlar a carrapato, né? Então passa por isso da mão de obra e às vezes pela vocação, né, também ou do corpo técnico ou às vezes do próprio produtor, né? Mas assim, só para deixar, para pontuar isso também, né, que vem ao encontro do que você comentou. Sim, e com relação ao meu primeiro estágio, realmente ele foi no meu penúltimo semestre, foi no meu 8º para o 9º semestre de agronomia, que aí, por recomendação do meu professor de horticultura, eu fiz estágio obrigatório na Embrapa Gadicorte, sob orientação do Dr. Roberto Giolo de Almeida. E lá eu trabalhei com integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária e floresta. Nós estamos falando, Daniel, de 2009. Ó, tinha saído só o Barreirão e o Santa Fé. Eu estava trabalhando com Santa Fé. E a gente estava começando o pessoal estava começando a estudar o ILPF, né? Aquele é os primeiros estudos. Tanto que aqueles arranjos de árvore ninguém usa mais, porque ficou muito fechado. E estava saindo, na verdade, o Santa Brígida no ano seguinte. Então, assim, eu não conhecia a integração lavoura-pecuária antes de ter ido fazer esse estágio. E aí, nesse quesito, só puxo um pouquinho que eu sou meio religioso nesse sentido, eu falo que nosso caminho acaba sendo às vezes traçado. Eu caí, para mim, no momento certo, no lugar certo, para poder trabalhar com esse sistema que hoje eu gosto tanto. Foi esse meu estágio na Embrapa Gadicorte com integração lavoura-pecuária que me empurrou tanto para o mestrado
como para trabalhar com isso hoje. Que bacana, porque aí fica até nas entrelinhas, né, da fala a importância de fazer estágio e de às vezes sair, né, do local onde a pessoa conheça ou tem mais afinidade para um outro local, né, porque isso normalmente abre muitas portas. E Sim. tratando um pouco também relacionado com isso, Arthur, se você pudesse compartilhar, né, se você tem algum livro para deixar de indicação aí para os ouvintes do Mais Rumo em Podcast, pode tanto ser vinculado ao tema do episódio, né, ou pode ser outros livros que não tenham necessariamente relação com a produção animal ou com temas técnicos. Tá, acho legal isso. Eu só tomo um pouquinho de cuidado porque, particularmente, se você me permitir, eu posso falar de dois. Um é o técnico, que eu acho mais legal hoje. Inclusive, eu acho que vai ser repetido, se eu não me engano, foi o mesmo que o professor Rafael Reis falou. Eu vi a live dele. Que é... Eu vou pegar, licença só um pouquinho. Talvez você pode colocar depois. Que é esse livro aqui, ó. Forragicultura. Ciência, tecnologia e gestão dos recursos forrageiros. Você também tem ele? Ah, ele aí. Pois é do professor Ricardo Reis, né, da Unesp de Jaboticabal, junto com o professor Tiago Fernandes, de Lavras, e com o doutor Gustavo Siqueira, da Aptacolina. Por que eu gosto tanto dele? Porque, assim, nós estamos falando hoje de integração lavoura-pecuária. Aí você fala, Arthur, então por que você não recomenda um livro de integração lavoura-pecuária? Isso está relacionado com o meu segundo livro que eu vou falar. Mas eu acho importante que, para que a gente tenha avanços, igual a gente acabou de falar de sistemas que estão cada vez mais surgindo, a gente tem que ter uma base muito boa. Então, na verdade, a minha ideia de livro é que eles tenham que ser base. Por exemplo, Fisiologia Vegetal, Thijs Zager. Tem um monte de edição do Thijs Zager. Forragicultura, eu gosto muito desse. Por quê? Porque ele é um dos mais completos, se não o mais completo que eu conheço. Fala de tudo. Fala desde ecofisiologia de plantas forrageiras, anatomia, fala de capim C3, capim C4, que a gente estava comentando, né? Você fala isso muito para os seus alunos, né? Qualquer aluno, que vai virar profissional, qualquer técnico, para poder trabalhar com integração, ele tem que saber primeiro a base da forragicultura. Então, acabo que eu acho muito importante a gente tentar procurar isso. E eu gosto muito desse livro nesse sentido, porque ele acaba sendo completo. Ele vai nessa ordem, né, daquilo que é mais básico para aquilo que depois acaba sendo mais específico. Mas, então, eu gosto muito desse livro nesse sentido. Eu já vi que você tem um igual, então você deve recomendar para os seus alunos também, imagina. Sim, é interessante porque ele tem um capítulo inicial lá de anatomia de folha e termina lá em fenação, né? Então, assim, Isso. percorre praticamente todo a grande área da floricultura, né? E com relação a livro, vou ser bem sincero, ainda mais que eu estou coordenador de curso, faz tempo que eu não leio um livro, então eu vou pegar um que eu li na época do doutorado, que é até meio conhecido nesse sentido para pessoas que são empreendedoras. Eu não sou empreendedor, confesso que não é muito meu forte, mas eu gostei muito desse livro, que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu, né? É um livro que foi escrito, na verdade, o Sun Tzu foi um general militar de 500 anos de Cristo, lá na China. E, assim, esse livro ele fala especificamente de estratégias militares. Aí você pode falar, pô, mas você está em guerra com alguém? Por que você gosta desse livro? Por acaso você está chateado com isso? A ideia, o que eu gostei desse livro é que, apesar de ele falar de estratégias militares, se você só tirar o contexto de adversário e colocar... como é que eu posso colocar? O contexto de adversário e colocar oportunidades, né? Então, a gente acaba vendo que esses ensinamentos podem funcionar. Eu vou só falar um deles, que eu gosto muito. Então, no livro, né, o Sun Tzu, ele escreve que uma pessoa que conhece a si mesmo e a seu adversário, de 100 batalhas, vai ganhar 100. Né, vai ganhar todas. A pessoa que conhece a si mesmo, mas não seu adversário, tem a mesma chance de ganhar ou de perder. Ou seja, então vai ganhar metade e perder metade. Porque ele conhece a si mesmo. E a pessoa que não conhece nem a si mesmo, nem o adversário, não vai ganhar nenhuma. Aí você fala, tá, mas não estou em guerra, não preciso saber do meu adversário. Pegar um recém-formado de agronomia, de zootecnia, de veterinária, vai para a primeira entrevista de emprego. Aí o cara fala, eu estou preparado, estudei bastante do conteúdo, sei bastante de agronomia, vou falar o meu caso, né? Então, me formei, então sei de floricultura, sei de adubação, sei de calagem. Beleza. De acordo com esse ensinamento, o cara sabe metade.
Se perguntar para esse aluno, né, ou melhor, esse recém-formado, que empresa que você vai fazer? Ah, vou fazer para tal empresa. Legal. Do que ela trabalha? Não sei. Tá, mas então, especificamente, desses conhecimentos que você sabe, qual que você acha que é mais aplicado para ela? Se a pessoa souber, por exemplo, um recém-formado, ele sabe de si, mas ele sabe da empresa, se ela trabalha com fertilizante, se ela trabalha com defensivo, se ela sabe os defensivos do fertilizante da empresa. Quando ela sabe também do outro lado, a chance de sucesso é maior. Então, outro exemplo clássico, só para falar que eu gosto muito dessa filosofia. Antes de vir aqui conversar com você, eu fui ouvir os podcasts. Então, assim, a ideia, eu gosto muito dessa ideia. Um aluno, vou fazer prova de horticultura do professor Daniel. Tá, estudei bastante. Legal, mas como é que é a prova do professor Daniel? É objetiva? É discursiva? Como é que ele gosta que responde? Faz diferença saber isso para o sucesso? Eu acredito que sim. Então eu gosto muito desse livro. Esse é só um das inúmeras ideias que o Sun Tzu coloca no livro. Particularmente, eu gosto de empurrar isso para os alunos, porque ele tem que fazer a parte dele e ir além. Caso contrário, o sucesso vai ficar mais difícil. Perfeito. Arthur, acho que encerrou com chave de ouro aí a nossa conversa, porque você tratou, de fato, do livro e deu todo um contexto que deixa as pessoas, assim, inspiradas e motivadas para, talvez, começar uma leitura. Arthur, aonde as pessoas que tiverem interesse podem te encontrar, né? Então, assim, como é que faz para entrar em contato com o professor Arthur Belling? Sim, tanto pelo meu e-mail, né, Arthur, com TH, _ Belling, eu só vou soletrar meu sobrenome porque ele não é tão comum, então é BEHLING, @hotmail.com, ou pelo meu Instagram, que é @professor_Arthur.Belling. Se colocar ali Arthur Belling no Instagram, normalmente já me acha, né? Então, ver esses dois contatos. Fico feliz demais. Ó, vamos lembrar, pessoal. Professor Daniel, que nem a mim, nós somos professores. Se tem uma coisa que o professor gosta de fazer, é falar. Podem ficar à vontade, manda mensagem. Depois a gente conversa por WhatsApp. Quem for conversar comigo sabe que eu mando muito áudio. Tem que tomar cuidado que eu falo um pouquinho rápido, vez ou outra eu exagero. Mas fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas, que a gente, sempre que possível, a gente está respondendo, tanto pelo e-mail como pelo Instagram. Beleza. Muito obrigado, Arthur. Ouvintes do Mais Rumo em Podcast, esse foi, né, um podcast que tratamos sobre integração lavoura-pecuária e os seus modelos, né, na região central do Brasil, com o professor da UFMT, Arthur Belling. Muito obrigado, Arthur, e até uma próxima oportunidade. Obrigado de novo, Daniel, pela oportunidade. Fico muito feliz pelo convite, muito honrado. E, de novo, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. A ideia da gente disseminar a informação, para mim, é o mais importante no mundo que a gente tem hoje, com tantas pessoas tentando fazer a coisa certa, mas a informação às vezes não chegando. Quanto mais desse mecanismo a gente utilizar, melhor. Então, fico feliz de novo, né? Fico feliz e obrigado novamente.